Amiga blogueirinha me passou a perna. Eu e minha melhor amiga crescemos juntas. Sempre amamos acompanhar blogueiras e digitais influencers. Daí nós tivemos a ideia de criar conteúdo. Ela me ajudava e eu ajudava ela. Nós inventávamos ensaios fotográficos, gravávamos vídeos juntas e era bem divertido. Mais pra ela do que pra mim, porque ela só gostava dessa parte divertida. Ela postava tudo de qualquer jeito, sabe? Já eu não, sempre fui muito perfeccionista, então eu levava a sério, pesquisava, estudava, até que eu realmente comecei a crescer. E ela não. Então ela começou a comprar seguidores e participar de alguns sorteios para ver se me acompanhava. E ela realmente até passou o meu número de seguidores. Comecei a conseguir algumas parcerias porque eu ia atrás, mas ela vivia reclamando que ninguém chamava ela para nada. Até que algumas parcerias minhas falaram comigo dizendo que ela tinha entrado em contato com eles, falando muito mal de mim e que cobraria a metade do valor pra fazer. O dia em que houve uma acusação de assédio sexual na escola, isso quase foi levado à polícia. Pra vocês entenderem a história, eu vou ter que recalcular um pouco. Um dia, em outubro, a gente foi pra nossa aula de matemática, que na nossa escola funcionava assim. A gente saía, cada professor tinha uma sala pra matéria, então a gente saía de uma sala pra outra pra seguir o nosso cronorário de aula. A gente foi pra aula de matemática, e aí um dos garotos, ele decidiu que ele ia fazer umas brincadeiras lá. Ele começou a pegar as pessoas no colo, entendeu? Tipo, jogar pra cima, sei lá, nem lembro direito o que era. Aí ele foi fazer isso com uma garota, e quando eu fui olhar pra trás pra ver onde ele estava, o que tava fazendo, ela se jogou no chão. Eu só vi ela caindo. Aí eu fui lá e perguntei o que aconteceu. Ela falou, não, nada, passou. Aí, um tempo depois, esse garoto, ele causou muito problema. A vida toda naquela escola ele causou problema. Ele é muito agressivo e isso foi pra diretoria 830 vezes. Ele era assim com todo mundo, mas com essa garota específico, ele tinha uma exclusividade de odiar ela e isso era recíproco. Um dia, a gente tava na aula de geografia e ela foi, acho que no banheiro, e deixou a mala dela no lugar que ela ia sentar. Nisso, o garoto, que chegou atrasado na aula ainda, chegou, olhou o lugar e falou, não, esse lugar é meu, eu que quero sentar aqui. Pegou a mochila dela e jogou em outro lugar. Nisso, a garrafinha dela de água abriu e molhou a sala inteira. Ela, quando chegou, olhou e falou o que aconteceu. Ele mesmo falou, fui eu, e aí, algum problema? No fim, ele falou que ela que estava errada de sentar no lugar dele, sendo que ninguém tinha lugar ali, você pegava o lugar que você quisesse. E fez ela limpar ainda, ele não levantou um dedo pra limpar. A professora estava na sala e não fez nada, ela ficou só olhando assim e falou, poxa, Pedro, agora você abusou, né? E eu assim, abusou? Manda ele pra diretoria, olha isso daí, gente. Depois, a segunda vez, isso aconteceu na aula de inglês, só que quando ele fez isso na aula de inglês, ela foi pro banheiro chorar pela pressão psicológica e eu fiquei assim, por que você não vai na diretoria? Nisso, ela foi na diretoria e já falou tudo que ele fazia. O quanto ele era grosso, o quanto ele gritava, xingava todo mundo, mas principalmente com ela. E ela também falou dessa vez que, sabe a história que eu contei de ele pegar no colo? Então, ela disse que ela se jogou naquela vez porque ele havia tocado os seios dela. Nisso, a diretora perguntou se ela tinha alguma prova. E aí, ela falou de um garoto na sala que estava presente na hora. Porém, esse garoto disse que não viu nada e negou tudo. E aí ela falou, tá bom, mas as salas todas têm câmera. Todas as salas têm câmera. Mas a diretora disse que ela não poderia olhar na câmera, porque se isso tivesse mais ou menos mais de 2 semanas, o histórico da câmera teria apagado. Então, algumas pessoas da sala foram chamadas para depor e falar sobre quem ele era e o que ele fazia. Não vai caber tudo aqui, parte 2. Eu vou contar pra vocês a história de como eu dei em cima de um assaltante pra salvar o ônibus de um assalto. Eu estava no ônibus que vai de Seropédica pra Central. Ali na altura de Guadalupe subiram 2 caras no ônibus. Logo eu percebi que um deles estava armado porque quando ele foi segurando o ferro do ônibus, levantou a blusa e eu vi a pistola na cintura dele. Eu estava sentada naquela cadeira perto do cobrador, virei pra ele e falei assim, esses caras estão armados, eles vão assaltar o ônibus. Os 2 caras estavam mega nervosos, um sentou do lado de uma mulher, o outro sentou naqueles bancos altos que tem lá na parte de trás do ônibus. Dei minha bolsa pro cobrador e falei assim, vou resolver isso. Só deu tempo do cobrador falar, o que você vai fazer, garota? Levantei e fui até o cara que tava sozinho. Sentei do lado dele e falei, oi, você tem namorada? Que eu queria seu número, eu achei você muito bonito. O garoto era feio pra caralho, mas não é a beleza que me contra, é o medo. Aí ele ficou meio assustado, o garoto que tava com ele olhou pra trás, fez meio que assim, perguntando, tipo, e aí? Aí ele fez assim pro cara. Aí eu falei, e aí, você vai me dar seu número? Aí o garoto, né, não resistiu minhas tentações, porque eu sou muito linda, começou a conversar comigo, me deu o número dele, passou uns 2 pontos, ele e o amigo dele desceram. Eu olhei pela janela e os 2 estavam discutindo lá de fora. E foi assim que eu salvei todo mundo de um assalto. Check!
História do dia que meu irmão colocou fogo em mim. Vocês pediram muito e eu vim aqui contar uma história minha. Então vamos lá. Pra contextualizar, eu tinha 8 anos e meu irmão tinha 5. No dia que isso aconteceu, minha mãe foi dormir e deixou eu e meu irmão na sala pra gente dormir com a TV ligada. Aí nós colocamos 2 colchões no chão e começamos a assistir um filme. Mas eu dormi muito rápido e ele ficou acordado. Aí ele foi no banheiro e lá tinha um isqueiro da minha mãe. E desde pequeno ele era fascinado em fogo. Então ele levou o papel higiênico e o isqueiro que tinha lá pra sala, sentou do meu lado e começou a brincar com o fogo. Não tinha como isso dar certo. Aí começou a queimar a mão dele e ele teve uma reação automática de jogar pra longe. E no que ele jogou, pegou em mim. E eu tava dormindo. Ao invés dele tentar me acordar ou chamar minha mãe, ele simplesmente começou a soprar. Porque ele achou que minha mãe ia ficar brava. Só que todo mundo sabe que quando você assopra o fogo, ele aumenta. Então aquele fogo só foi piorando. E eu tava literalmente dormindo e pegando fogo. Só que chegou num ponto que tava prestes a pegar fogo na casa inteira. Aí ele foi lá e chamou minha mãe. E nisso eu acordei. Eu literalmente pulei do chão. Like pra parte 2. Eu fui babaca por simplesmente parar de falar com a minha melhor amiga sem explicar nada pra ela? Bom, eu conheci essa garota específica há uns 5 ou 6 anos e nós ficamos muito amigas. Chegou num ponto que a gente não fazia nada separadas. Preciso constar que eu acabei me afastando de todo mundo pra priorizar ela, porque muita gente não gostava dela nos lugares que a gente frequentava. Depois de um certo tempo, eu acabei percebendo que eu gostava de mulheres e eu contei isso pra ela. A princípio, ela aceitou bem, mas depois de um tempo, ela ficava me empurrando pra um monte de homem. Mandou até meu contato pra uns 15 amigos dela. Aí beleza. Logo depois que ela saiu de uma relação extremamente abusiva, ela começou a namorar com um cara super conservador. E aí ela passou a repetir os mesmos diálogos dele e chegou a falar pra mim em ligação que ninguém é obrigado a querer ter filho gay e que daqui uns dias essas lésbicas de 14, 15 anos arrumam um macho pra ter 2 filhos e quietar a bunda. Eu simplesmente excluí ela da minha vida inteira sem avisar. Ela continuou tentando me contatar, falar comigo, mas eu não quero falar com ela. Eu não acredito que essas palavras saíram da boca dela. Algumas pessoas falaram que eu devia ter explicado pra ela o que estava acontecendo e por que eu não queria mais falar com ela. Mas eu não consigo, eu não quero falar com ela e ponto. Eu sou babaca?